Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje teremos como convidada a nossa amiga e vereadora Cida Carlos, vereadora da cidade de Carapicuíba. Oi, Cida, tudo bem com você? Fala aí pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória. Olá, Vanessa. Uma alegria estar aqui com você. Depois de algumas tentativas, nós estamos conseguindo aí, né? Essa questão do isolamento social, temos que usar aí mais as redes sociais. Para algumas pessoas, principalmente como eu, é um pouquinho complicado, mas estamos vencendo essa dificuldade. Também parabenizar, né, a sua sobrinha, que também é a rainha aqui, tem o título de rainha aqui da cidade, né? E o seu trabalho também, que eu já fui até a sua loja e você faz mil coisas, né, na verdade. Então, parabéns aí para você e obrigado por ter me convidado também. Com relação à minha trajetória, sou professora, né, professora de história, estou agora aposentada, trabalhei 36 anos aí na rede estadual, sempre na escola pública, sindicalista por muito tempo, né, desde 84, que eu entrei na POSP, nós conseguimos fundar aqui a POSP em Carapicuíba, né, a subsede de Carapicuíba, em 1987. Fui conselheira regional por muito tempo aqui da região, né, e sempre lutando por melhores condições de trabalho, melhores condições aí de educação na rede pública. E acabei sendo convidada no governo Sérgio Ribeiro em 2009, estou lá em 1900, em 2009 fui convidada pelo ex-prefeito Sérgio Ribeiro para estar à frente da Secretaria da Educação aqui na cidade. É, Falo que assim foi uma experiência muito gratificante para mim, porque todas as lutas que nós desenvolvíamos enquanto conselheira regional e sindicalista na rede pública estadual, nós conseguimos fazer com que na rede municipal nós pudéssemos estar aplicando. Então, a questão de melhorias de condições de trabalho, né, aqui na cidade não tinha sido implementado ainda o piso nacional salarial, nós implementamos isso, fizemos o plano de carreira, melhoramos a merenda escolar, os prédios também que eram bem deteriorados, nós conseguimos estar fazendo reforma em todos, fizemos mais 12 unidades. Quando nós saímos em 2016, nós deixamos mais 12 unidades para serem terminadas e serem inauguradas, é o que o atual prefeito está fazendo agora. Não inaugurou todas, não concluiu todas as obras, mas nós deixamos aí muitas escolas com 70%, 80% já para serem terminadas e com dinheiro em caixa. Isso que é importante também. Então, o salto na educação, eu agradeço muito ao gestor, ao ex-prefeito, que deu as condições de trabalho para que nós pudéssemos melhorar. E, como a gente coloca, sempre tem mais o que fazer, né? Nós sempre temos que melhorar ainda mais. Quando nós entramos, só havia 1.000 vagas em creches, nós conseguimos deixar com mais quase 6.000. Infelizmente, mesmo inaugurando algumas novas escolas, o atual prefeito não conseguiu ainda aumentar bem mais, porque poderia, né? Hoje chegou a 6.000 e pouquinho, então foi um avanço pequeno em relação ao que nós colocamos ao governo passado, mas já é um avanço. Creio que é possível fazer mais. E com relação à minha trajetória é essa. Hoje eu estou vereadora, 2016 eu fui eleita vereadora e o lema era para garantir as conquistas, o que nós havíamos conquistado e fazer com que nós pudéssemos obter mais conquistas ainda, tá? Então é isso. Antes de se tornar vereadora, você foi professora, né?
Conta pra gente como que foi, onde que você lecionava, era professora de quê? Fui professora de história, né? Trabalhei muito tempo, em escolas da região. Quando você não é efetiva, você vai para um lado, para o outro. Então, em 1980, quando eu comecei a dar aula, eu dei aula em Santana de Parnaíba, dei aula também em Barueri, também dei aula aqui em Carapicuíba, mas a minha ligação com a cidade de Carapicuíba, e depois até eu morava até em 1980, eu morava ainda na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Na década de 80, lá em 1984, 85, é que eu conheci muita gente aqui de Carapicuíba, porque eu comecei a participar do sindicato, né? E o sindicato, nós fazíamos a reunião aqui na cidade de Carapicuíba. Depois, em 87, como eu falei, nós fundamos a subsede aqui. E na década de 90, eu acabei me mudando para Carapicuíba, ali na Coab, né? Então, dei aula no Cefam, fui coordenadora pedagógica do Celso Pacheco Bentim, trabalhei no Paulo Idevar, né? Então, foram muitas escolas, trabalhei na diretoria de ensino também, como eu era a coordenadora da oficina pedagógica da diretoria de ensino de Carapicuíba, onde nós fazíamos as reuniões com os professores. Geralmente, cada um na sua área, né? Eu com os professores de história, na área de história. Então, foi isso. Então, e teve um tempo também até que acabei dando aula também numa faculdade. Eu também fiz a pós-graduação, depois fiz o meu mestrado, né? Então, assim, tem uma ligação muito forte aqui com a nossa cidade e depois, como eu falei, né, fui secretária da Educação. Bom, atualmente toda a população tem sofrido com essa pandemia, né? E aí eu queria ouvir de você, o que você, como vereadora, tem feito com a população da cidade de Carapicuíba? Da atuação como vereadora e em tempos de pandemia. Eu creio que a maioria das pessoas sabem que nós nós estamos em 17 vereadores, né? Então, Carapicuíba tem 17 vereadores, e dentro dessa composição nós temos as pessoas que são mais ligadas então à gestão atual e outras que também não concordam com muitas coisas que ocorrem na cidade. Então nós temos apresentado diversos projetos com relação a tentar amenizar o sofrimento da população. Infelizmente, nem todos eles são apreciados, né? Porque é necessário que a comissão de redação aprove, que o atual, né, presidente, que o presidente da Câmara coloque para discussão, mas algumas coisas já foram aprovadas. São várias indicações, são vários projetos. Dentre os projetos, eu tenho a questão para que se dê o bônus salarial para aqueles servidores que estão na linha de frente, né, que são o pessoal da saúde, segurança, limpeza. Uma outra indicação nossa e que foi aceita é a questão de estar dando o kit alimentação, né? Porque continua vindo a verba para a alimentação escolar, só que as escolas estão fechadas. Então, a minha indicação foi que se distribuísse o kit merenda, né, uma cesta básica para as famílias das crianças que estão matriculadas na rede municipal. Outra indicação também foi a questão de estar colocando pias em vários locais da cidade,
para que as pessoas que moram nas ruas tivessem condição de estar de alguma forma fazendo uma higiene, né, lavando as mãos, e mesmo as pessoas que estão de passagem e tudo mais, a gente precisa ter mais locais aí para que as pessoas possam higienizar então as mãos, já que nós sabemos que o vírus ele é transmitido bastante, né, pelo toque. Outra questão também é com relação às cestas básicas para as pessoas mais carentes. Nós temos pedido para que se faça essa compra, porque algumas que foram distribuídas foram as que foram compradas pelo governo federal, estadual, né, que foram 20 mil, mas nós temos outras pessoas em condições bem subhumanas, né, que não estão conseguindo trabalhar nessa pandemia e que precisam de ajuda. Outra questão é o pedido de mais testes, para que nós possamos realmente ver que local que tem mais pessoas infectadas, para que nós possamos ter outras ações. Nós estamos pedindo também a construção do hospital de campanha, porque foi feito um hospital de campanha, quer dizer, fecharam a policlínica e fizeram uma adaptação para um hospital. Só que não tem nem UTI nesse hospital. Em 2 meses já morreram 17 pessoas. Então nós estamos pedindo a construção de um hospital de campanha que reabra a policlínica, porque as pessoas que têm doenças crônicas, elas têm que continuar o tratamento, e que abra esse outro hospital, mas que tenha UTI também nesse hospital, porque é muito importante. E uma outra questão é o que nós colocamos, a luta pela reabertura da policlínica, porque muitas pessoas que tinham já agendado, já tinha médico agendado, já tinha consulta, foram desmarcados e não remarcaram. Então, muita gente morrendo com outras doenças. Eu falo até no meu caso, o meu pai, por exemplo, que é hipertenso e tudo mais, foram desmarcadas diversas consultas e ele acabou tendo um infarto. Graças a Deus já recuperou, ficou 14 dias no hospital. Mas, então, lembrando, existe o Covid-19, mas ele também, não existe só essa doença. As outras doenças continuam existindo. Por isso é importante que os postos de saúde eles tenham um médico e o médico continue atendendo, principalmente as pessoas que têm doenças crônicas, né? Que continuem atendendo as crianças, que continuem fazendo o seu atendimento, é lógico, não aquele atendimento com aglomeração, mas que seja com hora marcada, mas que as pessoas tenham esse atendimento para ter a imunidade, para não adquirir, ao adquirir, por exemplo, pegar o Covid, que ela consiga sobreviver, porque o que se coloca é que as pessoas que têm uma imunidade alta, mesmo que pegue esse vírus, esse vírus não vai trazer tantas consequências para ela. Agora, caso ela já tenha uma doença crônica, juntando com o vírus, ela pode vir a óbito. Então, o nosso pedido é que reabra a policlínica, que os postos de saúde continuem atendendo a todas as consultas. As pessoas precisam de atendimento, as pessoas precisam de cuidado. Quer dizer, e tem muitos outros projetos também. E sobre os casos? Quantos são os casos na cidade aí de Carapicuíba e qual é a situação dos leitos nos hospitais atualmente? Com relação ao número de casos, nós também não acreditamos muito nesse número que é colocado, mas nós vimos assim que está crescendo demais, né? De um mês para cá. Nós já estamos notificados aí 80 casos. Na verdade, o que ocorre? Como eu falei anteriormente, morreu um funcionário da SAMU, ele foi internado ali na policlínica, que foi adaptado para um hospital de atendimento ao Covid, né, ali no Santa Teresa, e para nosso espanto, quando nós pegamos a questão do atestado de óbito desse senhor Veridiano,
que morreu aí, né, aos 63 anos, está colocado ali causa indeterminada da morte. Então, ele estava sendo tratado de Covid, morreu ali no hospital de campanha para atendimento a Covid. E como que sai no atestado de óbito causa indeterminada? Aí, o que é que nós estamos supondo, e algumas pessoas também? Então, esse caso ele já não vai ser contado como um caso de Covid. Agora, quantos outros óbitos também saíram assim? Então, menos um, né, ali, porque não se colocou Covid, então é menos um caso de Covid. E sendo que ele morreu num hospital para se atender justamente isso. Então, infelizmente, eu creio que esses números não são confiáveis. E uma outra questão é com relação aos testes. Nós não temos um número de testes suficientes para estar colocando quantas pessoas realmente estão infectadas aqui na cidade. Então, com relação aos dados, nós temos que ficar aí muito atentos, mas agora o que nós estamos sabendo, o que nós estamos vendo e sempre pessoas me ligando e colocando, falando, olha, Cida, eu preciso de um local, preciso fazer exame, fui até o pronto-socorro da Vila Dirce, só tiraram um raio-x, lá não tem tomógrafo, a pessoa pega e vai para outra cidade, né? Barueri, por exemplo, o caso que ocorreu, uma pessoa que veio conversar comigo, aí chega lá, faz a tomografia, está com o Covid, quer dizer, aqui mandam voltar para casa. Agora, outra coisa que dá para a gente ficar muito assustado é que sempre nas lives do atual prefeito ele falava, não, é porque a gente vai fazer o hospital de campanha, ali é só para estar os casos menos graves, mas se piorar, a pessoa vai para o hospital geral. Não vai para o hospital geral, lá não é porta de entrada, não é hospital de referência. O próprio secretário da Saúde, em audiência pública, nessa última sexta-feira, dia 29, colocou para gente que o hospital HGC, o Hospital Geral de Carapicuíba, não é o hospital de referência para a Covid. As pessoas ou têm que ser transferidas para o Hospital Geral de Osasco ou têm que ir para Itapevi. Aqui nós não temos nenhuma UTI prontamente para as pessoas que estão com Covid. E aí a gente pode avaliar, quer dizer, 17 pessoas morreram no hospital de campanha, que era só para ficar ali, para estabilizar, para mandar para outro local. Essas pessoas não tiveram nem tempo, nem como chegar, né? Morreram. Então, isso é muito triste. Então, nós não temos UTI aqui na cidade. Tem respirador? Respirador é diferente, porque uma UTI tem que ter toda uma equipe, tem outros aparelhos além do respirador. Segundo o que foi colocado pelo secretário, tem 5 respiradores nesse hospital, mas não tem UTI. Ah, entendi. E sobre o prefeito e a Câmara? O que eles têm feito para poder favorecer a população? O que você tem visto que tem sido feito para poder estar colaborando com a população? Então, quando você coloca o prefeito, a Câmara, né? Então, só destacando o seguinte, nós tivemos na última sexta-feira, dia 29, uma audiência pública com relação à questão da prestação de contas de finanças, da Secretaria de Finanças e a prestação de contas da Secretaria de Saúde. Infelizmente, o que é que nós vimos e voz do próprio secretário? Veio mais de 5 milhões de reais de ajuda aí tanto do Estado como do governo federal para se fazer o combate ao Covid-19. Esses 5 milhões, quer dizer, o prefeito ele pode gastar até sem fazer licitação, para salvar a população. E, para nossa surpresa,
com tantas dificuldades que as pessoas têm enfrentado, que eles vão nos postos de saúde, não tem remédio, as pessoas que precisam, que são acamadas, precisam de fraldas, não tem fralda, a questão dos testes, nós vimos, foram comprados apenas 1.000 testes para uma cidade que tem 400 mil habitantes, a questão dos próprios funcionários, que os funcionários que são um grupo de risco da saúde e da segurança, que são idosos, outros que têm doenças crônicas, foram proibidos de se afastar. Nós vimos a morte aí de um motorista da SAMU e vimos também a morte de uma enfermeira que tinha mais de 60 anos, que e também tinha diabetes, tinha contraído vírus e acabou se afastando por um tempo, teve que voltar aí, retornar ao trabalho. A outra questão também, né, o que aconteceu com o motorista, seu Veridiano. Então, o que nós temos visto é que na questão da saúde, nós estamos vendo que tem muito descaso. Porque o prefeito está anunciando no seu Face que está fazendo os campos de futebol, colocando os gramados sintéticos. Agora, eu creio que não é hora para isso. Se veio dinheiro, tem dinheiro em caixa, olha, nós não temos nenhum tomógrafo na cidade. As pessoas têm que ir ou para a cidade vizinha, ou, né, então, quer dizer, nós não temos, o município não tem, né, não adquiriu, lá no pronto-socorro, não tem um tomógrafo. Então, fez o centro de atendimento ao Covid, as pessoas vão até lá e se precisam de uma tomografia, tem que sair dali para ir em outro local, porque não tem no pronto-socorro. Então, é uma das questões que nós reclamamos muito. Nós não, e pelo que foi colocado pelo secretário de Finanças, que foi decretada calamidade pública na cidade, para que o prefeito pudesse pegar dinheiro, o dinheiro que entra, ele não precisa direcionar mais para certas pastas, ele pode direcionar para salvar vidas, para estar combatendo o vírus, comprando mais remédios, comprando até esse tomógrafo, trazendo mais médicos, mais enfermeiros. Infelizmente, o que nós estamos vendo está contratando mais coveiro, está comprando mais túmulos. É muito triste. Nós estamos vendo o número de mortos crescendo. Nós não temos UTI na cidade, e aí o investimento, quer dizer, nós estamos vendo que ele está preocupado com o campo de futebol, em terminar, em ficar pintando as ruas, enquanto isso pessoas estão morrendo. Então, eu não concordo com isso. Eu creio que nós temos, nesse momento, se veio até a ajuda do governo federal e estadual, esse dinheiro ele tem que ser investido imediatamente, e as pessoas que têm que ficar em casa, muita gente não pode ficar porque não tem condição, né? Como que vai sobreviver, não tem o que comer? Então, nós teríamos que estar aí, de alguma forma, ajudando essas pessoas, comprando mais cestas básicas, para que esse vírus não se espalhe. Veja bem, cidade oficialmente com 400 mil habitantes, nós não temos uma UTI, né? E temos aí poucos respiradores. Vamos lá, se chegar 50 pessoas de uma vez lá no centro de atendimento ao Covid, lá tem 4, 5 respiradores. Se precisar de respiradores, quer dizer, 5 pode ser atendido e 45 morrem. Então, nós estamos nesse pé. Então, eu sinto muito, não existe uma preocupação real com a saúde na cidade, não existe uma preocupação real com os munícipes. Muito triste, as pessoas tendo que ir para Barueri, tendo que ir para outras cidades para buscar ajuda na questão da saúde. Então, eu simplesmente não concordo com como se dirige, como se faz esse governo. Tem algum projeto novo para hospitais, para melhorar o atendimento da população?
relação a projetos novos, na verdade, a nossa insistência ainda é na questão de se fazer um hospital de campanha com UTI, porque o número de casos está crescendo. Apesar de que algumas têm chegado ao nosso ouvido, têm chegado até nós algumas questões dizendo que, olha, o pessoal tem que baixar o número aí de óbitos para se abrir os comércios logo e tudo mais. E aí nós vimos o caso do seu Veridiano que não foi computado como Covid. É muito triste isso. Então, nós temos que ter UTI na cidade e também eu fiz a indicação para a compra do tomógrafo. Ele salva vidas. Por quê? Se você já detectar no início esse vírus, é possível ser tratado. Então, se eu vou num pronto-socorro e lá eu tenho todos os exames, é possível já fazer o tratamento imediatamente. Agora, se eu tenho que ficar, volta para casa, se você piorar, volta aqui, aí vai encaminhar para fazer uma tomografia, esse vírus ele mata muito rápido. Então, a nossa indicação hoje é a questão de se comprar o tomógrafo, pode alugar, adquirir, de alguma forma que a gente tenha isso no pronto-socorro. Uma outra questão é um hospital de campanha com UTI. Veio dinheiro para isso e é possível. E agora também foi aprovado pela Câmara Federal e pelo Senado a ajuda a estados e municípios e nós vamos receber mais de 40 milhões de reais. Com isso é possível salvar vidas. Vamos deixar um pouco a pintura, né? Essa questão de ficar pintando calçada, pintando rua. Nesse momento não dá para usar para isso. Nós temos que salvar as pessoas. Então, a questão é fazer esse hospital de campanha com UTI. Nós não temos UTI. Isso para nós agora é assim a questão mais imediata. E uma outra questão é reabrir a policlínica e que os postos de saúde voltem a funcionar normalmente. Porque o que acontece? Mesmo o pessoal da própria saúde colocaram que foi aberto o hospital de campanha lá no Santa Terezinha e foram retirados médicos dos postos de saúde, foram retirados enfermeiros e também técnicos de enfermagem para ir para lá. Aí os bairros ficam descobertos. Aí as pessoas que têm doenças crônicas não são tratadas. Se elas pegam o vírus, elas são as primeiras a virem a óbito. Então, nós queremos que funcione os postos de saúde, que continue atendendo as pessoas que têm, né, hipertensão, que têm diabetes, que têm uma série de doenças aí, né? E que abra a policlínica novamente para que as pessoas que precisam também dos médicos especialistas, que elas possam ter a consulta delas garantidas e que se abra o hospital de campanha. Está vindo dinheiro para estar ajudando aí os estados e municípios, mas é para colocar agora na saúde. Não dá para ficar pensando, eu sei que a questão eleitoral está aí, né, que está se pensando, não, tem que asfaltar mais rua rapidinho aqui para o pessoal ver, são poucas famílias que vão ter gente doente mesmo, algumas têm plano de saúde, nem vai saber o que está acontecendo na cidade, outras já procuram Barueri, procuram Osasco, agora passar nas ruas, a rua todo mundo vê, então é voto garantido. Nós não podemos pensar assim enquanto gestores, enquanto vereadores, enquanto prefeitos. Nós temos que salvar vidas. É esse o nosso pedido hoje. Faça um hospital de campanha que tenha UTI. Reabra a policlínica. E também que funcione normalmente os postos de saúde. Compre os remédios que estão faltando. É importante para a população. Muita gente não tem como adquirir isso. Então é importante para a saúde das pessoas. É isso que nós, o nosso maior projeto agora é esse, que se invista num hospital de campanha com UTI, que se reabra a policlínica. Cida, eu queria estar agradecendo você por ter aceito participar conosco desse bate-papo, esclarecendo as dúvidas. Obrigada de coração.
Adorei bater esse papo com você. Deixa seu endereço das redes sociais para quem tiver dúvida e poder entrar em contato com você. Eu quero agradecer aí por ter me convidado e vou deixar aqui o nosso endereço. A nossa página é Professora Cida Carlos. Podem acessar, deixar mensagens, nós estaremos respondendo. Também o Face Cida Carlos. E a partir da semana que vem nós vamos estar no Instagram também. Vamos tentar aí, né? E o meu celular, no WhatsApp, é o 943733278. Sempre leio todas as mensagens, como são muitas, geralmente eu leio à noite, mas eu respondo, tá? Então vocês podem entrar em contato e qualquer dúvida também podem estar falando com a Vanessa, a gente vai conversando, não tem problema nenhum, tá? Quem quiser também mais algum esclarecimento, nós estamos aí, né, às ordens, né? Vocês podem nos procurar sim, tá? Obrigada, Vanessa, obrigada a todas as pessoas que estiveram aí conosco. Obrigada.